Olá, amigos na fé e visitantes do canal. Shalom. Que a paz de Yahushua, o Messias ressurreto, o nosso Salvador, a paz que excede todo entendimento, esteja em nossos corações e em nossas mentes para mais esse estudo. Esse é um vídeo respondendo a um comentário de pedido de um irmão sobre um tema que está escrito no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 48. Vejam aí na tela o comentário. E ele usou a versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E é essa versão que eu vou usar nesse estudo. E no versículo 48 está escrito assim: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Esse contexto aqui do livro de Atos, capítulo 7, é a passagem onde o discípulo Estevão, o primeiro mártir da igreja, da comunidade hebraica, crente no Salvador, é o primeiro mártir que morreu apedrejado. Quando ele se colocou a pregar, ministrar, ministrar é uma palavra mais adequada do que pregar, porque pregar seria mais ideal para realmente pregar prego. E não é isso que fazemos com o nosso Salvador. Nós realmente já o crucificamos uma vez por nossos pecados, por causa dos nossos pecados. E aceitamos esse sacrifício. Nossos pecados o crucificaram, o mataram no madeiro, fazendo alusão ao sacrifício do cordeiro animal que era sacrificado no templo, na antiga aliança. Então temos que o sangue do Cordeiro Yahushua, o nosso Salvador, a quem a maioria conhece por Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado, por causa de seu único sacrifício. Por isso temos agora acesso ao Pai, através do Espírito Santo, através da vida do sangue. E não precisamos mais de sacrifícios de animais. Por isso Estevão, esse primeiro mártir, estava falando ali, ministrando, trazendo a palavra desse entendimento para os fariseus ali naquela ocasião. Em todo o seu discurso, temos essa passagem do versículo 48, no capítulo 7 de Atos, quando ele diz: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Yahweh, diz o Senhor, como está aqui na tradução? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então, o discípulo Estevão, que foi o primeiro mártir, ele trazia esse discurso aos fariseus, porque eles eram realmente homens de dura cerviz. Incircuncisos de coração, por quê? Porque eles não aceitavam a palavra do Elohim de Israel, que veio através do justo. Sabe que o nosso Messias, o Messias verdadeiro de Israel, Yahushua de Nazaré. Então o discípulo Estevão, aquele nosso querido irmão que é exemplo para todos nós, ele, pelo Espírito Santo, ele teve essa coragem de enfrentar o templo e o sinédrio e falar ali diante de todos eles todas estas coisas. No entanto, eles se enfureceram e o apedrejaram pela acusação de blasfêmia, querendo usar a Torá para o matar, mas, porém, indevidamente. Eles não seguiam a lei de Moisés, porque se eles seguissem realmente, eles tinham aceitado o Messias. Aqueles fariseus, no entanto, mataram Estevão apedrejado. Então temos que
através do Espírito Santo, o nosso Salvador também tinha dito já que não ficaria pedra sobre pedra e que haveria um momento em que o Pai procuraria, e já era o momento que o Pai estava procurando adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. Porque nem no templo e nem no monte agora é o lugar de adoração. Não quer dizer que você não possa adorá-lo em espírito e em verdade em um monte ou dentro de 4 paredes. O que ele quer dizer é que ele não está somente ali para atender às nossas orações e que a presença dele não se faz presente somente dentro de um templo ou no monte, mas em qualquer pessoa que o adore em espírito e em verdade. Por isso Estevão falou: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós faz de cada membro da sua comunidade, da sua congregação, Kehilá, Kahal, no hebraico, da sua igreja, como é mais conhecido. O Espírito Santo faz de cada membro desse seu grupo templo dele. Por isso que nem no templo nem no monte é lugar agora de adoração, ou lugar específico. Mas é dentro de você. Como ele disse, ninguém dirá o reino dos céus, o reino de Elohim está ali ou aqui. Mas está dentro de você. Por essa razão ele falou isso. Porque quando você nasce de novo, o Espírito Santo te vivifica e passa a habitar no seu coração, dentro de você. Você passa a ser o templo do Espírito Santo. Não é como os espíritos malignos possuem as pessoas endemoniadas. Não. Ele te vivifica. É espiritual. É no contexto espiritual. Ele passa a conversar com você ali dentro do seu coração. Por isso você passa a ser templo do Espírito Santo. Mas é lógico que é a sua consciência que vai discernir as palavras dele. A sua mente, a sua cabeça. Mas é dentro do seu coração que ele quer habitar. Então por isso, Estevão diz para aqueles fariseus, porque eles não entenderam o que o Eterno fez naqueles dias. E diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. E no mesmo livro de Atos, no capítulo 17, versículo 24, agora é o Shaul, o Saulo, apóstolo Paulo, como é mais conhecido, ele diz no versículo 24: o Deus, o Elohim, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor, sendo Mestre, Soberano, Criador, do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Vejam que o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. E foi um dos que consentiram com o apedrejamento de Estevão. E temos, no versículo 25, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então temos que o nosso amado Salvador, ele testificou isso antes mesmo de ser morto. E no vídeo intitulado Desigrejados, são 2 vídeos, na verdade. Eu tenho uma playlist no canal Tempo Está Próximo com esses 2 vídeos sobre o título Desigrejados. Ali eu trago outras passagens sobre esse tema também. E eu vou deixar na descrição o link para que vocês vejam esses 2 vídeos. E não somente esse, mas também o do Salmo 122, que está intitulado: me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Yahweh, vamos à casa do Senhor, como está nas traduções. Então vejam esses 3 vídeos para complementar esse aqui e terão um entendimento mais amplo, um entendimento estendido. Mas esse vídeo aqui é para responder essa pergunta do irmão. Porque algumas pessoas acreditam que realmente o templo é o lugar onde o Eterno está, onde o Criador está ou se faz presente.
Só que não é isso que as escrituras revelam. Esse é um contexto trazido pela religião, como se aquele lugar onde as pessoas se reúnem é o único lugar onde ele se faz presente. E não é assim. Nós, individualmente, como templo do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, somos realmente templo do Espírito Santo e membro da sua congregação. Porém, a Kehillah, a sua verdadeira casa, é toda a sua igreja, todo o seu grupo de crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos membros, templos, o templo individual do Espírito Santo, mas como casa, grupo, nós somos membros. E a casa dele são quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele e ali ele se faz presente. Independente se seja no seu quarto, na sua casa, no quintal da sua casa, na garagem da sua casa, na rua, no monte ou dentro de algum templo. Então as pessoas não têm essa mentalidade porque elas não se aprofundam nas escrituras. Elas são semeadas por versículos isolados e falácias de homens religiosos que defendem uma denominação, uma placa, ou realmente um CNPJ, ou uma religião antiga. Eles trazem esse contexto porque eles acabam idolatrando aquela placa, ou aquela catedral, aquele templo, aquela igreja de pedra. Só que o que está escrito, o apóstolo Paulo e Estevão disseram: ele não habita em templos construídos pelas mãos dos homens. Onde é que ele habita? Ele é um ser onipresente, está em todo lugar. Então, quando o nosso amado Salvador fala lá no livro de Apocalipse, agora vamos ler no livro de Apocalipse a passagem que eu quero falar para vocês. No versículo 21 não, no versículo 20. Depois eu leio o 21. Do capítulo 3 do livro da Revelação Guiliana, né? O livro de Apocalipse, como está no grego. Está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então temos aqui que o nosso Salvador, ele fala através do Espírito Santo, através daquele anjo também, que revelava ao apóstolo João e o Hanan, as revelações do livro do Apocalipse, que ele estava à porta do coração, à porta da casa de cada um, do templo espiritual, batendo, avisando através do Espírito Santo. Estevão ali, quando estava falando com aqueles fariseus duros de coração, ele estava batendo a porta, não Estevão propriamente, mas o Espírito Santo, nosso Salvador. Porém, eles não abriram a porta da casa, que somos nós também, individualmente, como templo do Espírito Santo. Por isso ele fala: eis que estou à porta e bato. Se existe uma porta, realmente tem que ser de uma casa ou de um quarto, né? Uma habitação. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele mesmo chama de casa. E com ele cearei, e ele comigo. Ele não está falando de uma casa literal de 4 paredes, porque o Eterno não habita em templos construídos pela mão do homem. Ele não está falando que você tem que ter uma igreja, um templo, e tem que abrir a porta para ele entrar. Ou que você tem que abrir a porta da sua casa para ele entrar. Esse versículo está falando da porta do seu coração. Porque se creres, verás a glória de Elohim. Então, para que ele entre em sua casa, é necessário que você realmente se arrependa dos seus pecados, dê ouvidos à voz do bom pastor, a voz da palavra do Altíssimo, a voz do Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Como ele mesmo falou, no versículo 22 está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas ou às Kehilot, as congregações, as comunidades. Então, meus irmãos,
a casa somos nós. E templo individualmente do Espírito Santo. E depois desse vídeo eu vou deixar um estudo que eu reeditei, falando sobre esse contexto também, em Espírito e em Verdade. É o título. De como realmente devemos adorar o Pai. E temos que, no versículo 21, ele promete: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Sabemos que o nosso Salvador está sentado no trono do Pai. Não existe dois tronos lá no céu, o trono do Pai e ele com outro trono à direita do Pai. Não. Ele está sentado no trono do Pai. Por isso que ele fala: assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele não está sentado em um outro trono. Então temos que, é num sentido espiritual. Nosso amado Salvador é o templo verdadeiro do nosso amado Pai. De uma forma espiritual e física também, porque ele é a imagem do Elohim invisível. Então o problema é a mentalidade que os religiosos trouxeram a essas pessoas. Eles acreditam que realmente Deus, para que todos entendam, Elohim, o Altíssimo, está em um local onde chamam de templo, igreja ou denominação. No sentido realmente material, eles acreditam que, por ser ali uma concentração, um templo, o Eterno habite só ali. Porém, o Eterno não se limitou a templos construídos pelas mãos dos homens. Por isso também disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E aqui em Apocalipse 3, versículo 20, temos ele mesmo dizendo qual é a porta que ele bate e qual é a casa que ele quer entrar e quer habitar. Porque ele fala que vai cear com a pessoa. E com ele cearei e ele comigo. No compartilhar da palavra, no beber de graça da água da vida, da sua palavra. Esse é o contexto. Então, realmente, o Altíssimo não habita em templos construídos pelas mãos dos homens. Infelizmente, as pessoas têm realmente criticado outras por saírem dos templos e taxam de desigrejados. Mas não são desigrejados. Pois os desigrejados, que não entendem isto, são realmente aqueles que estão dentro dos templos e das igrejas. Porque os verdadeiros igrejados são aqueles que entendem isto. Sejam reunidos dentro de um templo, dentro de uma casa, em uma praça pública, em um monte ou qualquer lugar que seja. Então as pessoas que estão dentro de uma igreja, uma denominação e acham que são igrejados e não entendem isto, realmente eles precisam ser realmente enxertados na oliveira, no Israel verdadeiro de Romanos capítulo 11. Porque eles não estão enxertados. Eles estão ali talvez por causa de um ambiente agradável, por causa dos louvores, daquele ambiente limpo, cheiroso, né? Iluminado. E a pessoa se sente bem ali. Mas quando a pessoa realmente faz parte da comunidade do Salvador, do Messias, do Mashiach, da sua igreja, ela entende estas coisas. Que não é ali que ele habita. Aquilo ali são realmente coisas físicas edificadas pelas mãos dos homens. Então, não tem como o Eterno habitar ali. Ou em ídolos construídos pelas mãos dos homens, ídolos de pedra, e de pau, e de ferro e de gesso. Ele habitou em toda a sua plenitude, na sua imagem, na imagem do Deus invisível, no Elohim de Israel, Yahushua HaMashiach. Não creram, porém bem-aventurados aqueles que creram, e bem-aventurados aqueles que nunca o viram e mesmo assim creram,
Vocês conhecem essas passagens. Então, realmente, há que se entender o que é realmente a congregação do Salvador, a sua Kehilá, comunidade, a sua congregação Kahal, a sua igreja. Porque a maioria não está entendendo ainda. Aprenderam muitas coisas boas em alguns templos e denominações, mas não estão entendendo que o Eterno não habita ali como se fosse limitado àquele local. Então retornem às Escrituras, porque o tempo está próximo. Em breve ele voltará. E como era na igreja primitiva, todos os irmãos andavam unânimes, concordando uns com os outros, e hoje não se concordam, se dividem em suas linhas de pensamento da teologia. Será que são realmente igreja? Naqueles dias eles se concordavam. E como é que hoje eles não se concordam? São linhas diferentes, interpretações teológicas diferentes. Então alguma coisa está errada. E não é uma coisa só. E só serão corrigidos e restaurados se realmente voltarem às Escrituras, sem isolar os versículos e contextos conforme ensinam semanalmente nas igrejas. Compartilhe esse vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Marque o sininho. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos. Na paz de Yahushua. Shalom e até o próximo estudo.